A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é a missionária Marinéia com mais um vídeo para o canal, né? E estou muito feliz que está chegando os inscritos, agradecer as visualizações dos irmãos e estou muito feliz que o canal está crescendo, contando as minhas experiências, né, irmãos? Do um pouquinho de cada tema, mas creio que vai ajudar os irmãos. Às vezes a gente passa por situações, por provas, né, que Deus manda para a gente, e às vezes a gente pensa assim que é só prova, mas lá na frente, como eu já passei, é experiência para contar para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje eu estou abordando um tema, irmãos, sobre a fofoca, a língua, né, que é um membro pequeno, mas como diz na Bíblia, incendeia uma floresta, né? E, e, e Deus me deu esse tema hoje para abordar com os irmãos, né? No vídeo passado eu falei sobre o perdão que a gente tem, né? Então a gente tem que tentar todas as áreas, né, irmão? Se consertar para a gente viver as promessas de Deus, andar em retidão, né? E ajudar nosso próximo. Aí eu queria ler com os irmãos aqui, para não ficar só nas minhas palavras, é Tiago 3 e verso 6, falando da língua, né? Que diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, dando bestas, feras, como as aves, tanto répteis de como animais do mar, se amansa, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, mas esta cheia de peçonha mortal. Irmãos, a nossa língua tanto ela serve para o bem, para nós abençoar as pessoas, né? Como serve para o mal, né? Por causa da nossa língua, né, irmãos? Falando assim, quanta destruição já causou, né? Fofocas, morte, violência, né, irmãos? E muitas coisas assim destruiu países, se bem dizer, é um membro que, se a pessoa nasce muda ali, né, da pessoa que não tem, pode falar, a gente não diz nada, né, que não nasceu com aquela condição ou perdeu a voz, né, mas a gente que pode falar, a gente pode escolher, né, irmãos, falar o bem ou o mal, né, então eu quero contar para os irmãos a experiência qual eu passei muito triste, né, enquanto criança, né, sobre a fofoca, né, o que levou à destruição, e ficou marcado na minha vida, né, aí hoje está servindo como experiências, né, para contar para os irmãos sobre a fofoca, né. E antes de entrar minha experiência, eu quero falar para os irmãos assim que a gente tem que se afastar, irmãos, de conversas, de rodas de fofoca, que Deus abomina, né? Falar do nosso próximo e tá assim, às vezes a gente tá no culto, ou qualquer lugar que for, na família, e aí uma pessoa vem e diz para nós assim: ah, tal fulana lá aconteceu tal coisa, e a gente não procura saber, né, o que foi realmente que aconteceu, já pega aquela informação que a pessoa passou e nem tira saber, né, se é verdade ou se é mentira, já passa adiante e vai indo e faz aquele cordão assim, chega lá na ponta, não é nada do que o que foi dito com a primeira pessoa, né, já espicharam mais do que não era a conversa. Então é muito grave, irmãos, muito Deus abomina a gente falar do nosso próximo, nosso irmão. Claro que tem situações assim que a gente não está falando mal, a gente está comentando para ver se pode ajudar, falando com um irmão ou outro, ó, o teu irmão assim tá assim, assado,
vamos ajudar, vamos nosso próximo, né, ou pessoas, assim, que não são evangélicas, né, quantas atrocidades se deu, né, mortes, brigas e violências, né, e lugares, assim, e às vezes está numa festa, num lugar, assim, para confraternizar, daqui a pouco já ali já se levanta aquela destruição, aquela um falando do outro, assim, aquela fofoca, já dá uma briga, já dá uma morte. Então Deus fala assim que é para nós tomar cuidado com a nossa língua, né? E eu quero contar para os irmãos a experiência que não é só os adultos, de criança também, entre os meus 6, 7 anos, eu provoquei uma destruição que hoje eu me arrependo muito, mas já pedi perdão, né? E se tiver que pedir de novo, eu peço. Estou aqui gravando o vídeo, de repente a pessoa vai olhar, né? E dizer, irmãos, que não tem idade assim para a gente causar uma destruição com a nossa língua, né? Fofoca. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos também é sobre um negócio do WhatsApp, né? Antigamente era só o tempo da carta, né, cara? Os familiares mandavam as cartas, quando chegava a notícia, já passava, já tinha acontecido, já morreu, já enterrou, ou já aconteceu o fato, né? Só ficou nas cartas. Hoje em dia tem o WhatsApp ali que a gente fala, né? Por mensagem, e dali já tá sabendo a notícia, né? Ficou fácil dos outros países, outros lugares, o parente está lá em outro país, outra região, e a gente já está sabendo da notícia, né? Às vezes a fofoca chega primeiro do que assim, como é que eu vou explicar para os irmãos? A fofoca chega primeiro nesse WhatsApp, às vezes coisas inventadas, né, mano? Então, depois eu vou falar mais um pouquinho para os irmãos, sobre o WhatsApp ali, coisa, porque a gente tem que se afastar, irmão, se afastar, pedir a Deus perdão se a gente falou mal de alguém, né? A gente tá sempre todo dia sujeito a pecar, mas Deus é misericordioso em nos perdoar, tá bom, irmãos? Eu quero falar para os irmãos que esse vídeo não é editado, não tem roteiro, os irmãos, às vezes que eu dou uma parada assim, que é pensando e tentando lembrar dos episódios para os irmãos que aconteceu, mas eu espero que os irmãos entendam. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não tenho, assim, destreza para gravar vídeo, né? Até tinha vergonha, mas tive que perder, que Deus estava me cobrando. Amém, irmãos? Então eu vou para a minha experiência, irmãos. Irmãos, quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos, aconteceu um fato na minha família, né? Voltando à história, envolveu 3 tios meu, 2 tias e um tio, né? E tem esse meu tio, ele já é falecido há anos já, e ele morava nos fundos da casa da minha avó. E no entremeio dos fundos e da frente da casa da minha avó, no meio morava a minha tia, uma tia do coração e a outra tia verdadeira. E no final, o meu tio esse não teve condições mais de pagar aluguel e não tinha casa, e eles cederam o terreno do fundo, um chama de lote ou de terreno, no fundo para ele fazer uma casinha, e ali ficou tudo bem, por anos. Eu, na minha convivência de criança ali, eu via o movimento, né, tudo se dando, tudo. Aí a minha avó, parece que uma dessas minhas tias, ela parece que ajudou a comprar o terreno, e eu não sei o que aconteceu ali, o que se deu, que eu era criança na época, né? Que começaram a se enciumar um do outro, a invocar. Eu não sei a história certa, que eu era muito criança, 6, 7 anos, acho que foi, mas que nem diz para fazer a fofoca, não era criança. E aí eles começaram a se discutir um com o outro, a não se dar, assim, um falar mal do outro e não se dá, assim. Então, aí saiu do lote ali da casa, desmancharam a casa da minha avó da frente, cara, que não se deram mais, a minha avó saiu primeiro, aí ficou as tia e e o tio nos fundos, né, fundo da casa. Aí uma bela tarde, né, o meu tio ele era do mundo, né, escutava aqueles discos, então ele trabalhava a semana toda, durante a semana ele pegava e
durante o final de semana ele pegava e comprava um garrafão de vinho e aqueles disco, né, o tempo do vinil, aquele com aqueles grupo caipira, e passava as tardes ali escutando e bebendo. E nisso eu ia brincar com meus primos, né, que tinha meus 3 primos, que era filho do casal, né, e parece que a minha tia não estava em casa, a esposa do meu tio, né, e tava só ele ali. E aí ele ficava ali em volta daqueles discos, escutando, trocava e coisa, e a gente ali brincando e coisa. Daqui a pouco eu fui lá nos fundos no tio para ver se estavam os primos lá para brincar, e nisso eu vi as tia falando dele assim, né, que tava braba. Eu não sei o que que tinha acontecido ali, que elas estavam braba, né, e falando coisa assim, que não é bom falar, né, irmãos? Mas os irmãos, imagino, elas estavam brabas, assim, que eu não sei que ele já. Que ele estava invocando também, né? E coisa. E aí eu fui lá nos fundos e disse assim: ó, ô tio, as tias tão falando mal ali do tio. Mas, irmãos, pra que foi? Na época eu não tinha sabedoria, hoje pensando, né? Se fosse um adulto, não faria isso. Porque ele estava alcoolizado bastante, né? Já tinha tomado não sei quanto daquele vinho, né? Que passava as tardes, né? Às vezes nem almoçava. E ele nunca vi falar dele que foi agressivo, alguma coisa, mas naquele momento ali parece que conspirou, né? O, o bicho parece que entrou, né? Um demônio ali, um bicho. E, e eu só fechei a boca assim, as tia estão falando mal do tio ali. Eu passei, elas estavam falando, tão braba ali. Ele saiu naquela porta fora ali, e era o tipo de uma cerquinha assim, meio altinha até. Eu não sei como é que ele voou naquela cerca ali e pegou as coitadas e bateu. Só se viu aquele griteiro, aquela coisa. E a Irineia, a missionária Mariné, se mandou assim. E eu vi o estrago que eu fiz, né? Eu já tive consciência do erro que eu fiz ali, que não era para ter feito a fofoca. E ali, irmãos, acho que foi chamada a polícia, agora estou me lembrando, foi chamada a polícia, mas ele não foi preso. Ele estava bem alterado, desacatou a polícia e dando de dedo na cara da polícia, assim, e a polícia mandando ele baixar a mão e levantar mais alto ainda. E bem alterado. Aí a polícia viu que era bebedeira, né? Não, eu não me lembro, não chegou a levar ele para a delegacia. E a tia ali, eu acho, não sei se deram parte também, que não quiseram no carro. E sei que ficou com o meu tio, ele não deu bola assim, ele viu que eu falei e ficou por isso mesmo me dando com ele, mas com as minhas tia, elas viram que eu passei e eu que fiz a fofoca, né? Então elas agarraram raiva de mim, né? Um ódio assim. A minha tia, uma das tias, que é a irmã da minha mãe, ela nunca falou nada assim, ela simplesmente eu passava depois da vida adulta assim, jovem, 16, 17, 18, 19 anos, eu passava, ela me olhava, não falava nada, eu também não. E ficou, né? Mas eu creio que ficou aquela mágoa no coração da tia. E me doía aquilo ali, né? Mas eu era uma criança, né? Mas devia ter pensado. Aí, irmãos, a outra tia, que ela pegou e um dia, não sei, começou a discussão com a minha mãe na cerca, assim, que elas moravam tudo junto, assim, só dividia os muros, a cerquinha, e ela pegou e começou a me maldizer, né, irmãos? Que eu era uma criança endemoniada, assim, coisa, e que fui usada, assim, ali por o mal também, de certo também, às vezes até foi, né, irmãos? Que fazer essa baita, que elas apanharam, né, irmãos? E ficou aquela fofocaiada ali por anos. Eu acho que demorou uns bons anos. Eles nem se davam, não se olhavam. E aí, voltando ao assunto, aí essa tia na cerca, ela disse bem assim, ó, eu quero que essa guria aí morra debaixo de um caminhão,
assim, esmagada por que ela fez. Os irmãos vê que tamanho o ódio que aquela mulher ficou de mim, né? E isso aí é uma criança maldita que fez isso aí, que eu acho que eu não vi, eu só vi, assim, vi aquele movimento delas gritando e coisa assim, e de certo ele bateu, machucou, né? Eu não fiquei para ver, depois eu saí, assustei assim e saí fora. E aí elas criaram aquela raiva de mim e essa tia, até hoje, irmãos, eu vejo, vou viajar para algum lugar, moro aqui em Santa Catarina, às vezes vou lá pro meu tio, às vezes vou de ônibus, às vezes de carro, e eu sempre penso assim, né, eu tenho medo daqueles caminhão, eu tenho até hoje medo de carreta, né, irmão? Eu passo aquelas carretas assim, quase em cima, assim, do carro ou do ônibus, eu já fico espiada, né, que eu tenho... Mas é bobagem, né, a gente tem que pedir perdão para Deus e pedir perdão, assim, e esquecer e fazer quebrar essa maldição, né? Mas se fosse pela boca daquela minha tia, hoje eu não viveria, eu estaria debaixo de uma carreta, porque é uma maldição, né, irmãos? A língua profere ali as palavras da gente, tanto é pro bem como o mal, tem força, né? E aí e ficou por anos eles ali de mal, né? Com licença. Eles ali de mal, e aí aconteceu um fato que ninguém esperava, né, irmãos? Aí depois as tias se mudaram dali também, do terreno, é um terreno grande, de frente, fundo, assim, bem grande. Eu não sei dizer a metragem, mas foi bem grande o terreno assim, e o tio ficou morando ali com meus primos e a minha tia. Mais uns 2 anos, eu não me lembro nem as datas precisas, assim, né? E aconteceu um fato, irmãos, que ninguém esperava. Ele era eletricista, assim, desses postes, e antigamente, agora já tá tudo mais moderno, né? Mas tem uma catutinha onde os eletricistas vão com guincho e vai até o fio, né? E naquele tempo, a, eu me lembro quando ele já é falecido, esse meu tio, né? Foi com 12 anos, eu tô com 48, bem dizer, quando eu tinha 12 anos, quantos anos faz isso? Aí era aqueles postes de madeira, né, irmãos? Então colocava aquela cinta, não sei se os irmãos conhecem, e vai subindo. E, e aconteceu um fato aquele dia que o meu tio, ele foi tipo para fora, né, da cidade, colocar aqueles postes, e naquela época tava ventando muito, assim, no dia tava um vento forte, né, e parece que o patrão lá, era coisa pouca para fazer no fio lá, não sei o que aconteceu, nos fios lá que estavam, e aí não quiseram desligar a geral, né, para eles mexerem no fio, e não sei o que que houve, que o meu tio era o primeiro que estava arrumando, tinha um outro, para ver tão forte que foi a descarga elétrica, né, que o meu tio faleceu, jogou o meu tio longe, aquela descarga, não sei quantos metros, saiu até no jornal, e o companheiro dele de baixo também faleceu, e dois que estavam embaixo ali auxiliando, queimou a orelha, queimou tudo, os coitados até na época apareceram no velório tudo enfaixado, de tamanha a descarga que foi, né? Da imprudência, né? Do patrão não deixar desligar, que era coisa pouca ali, né? Que não, para não perder tempo, de certo é complicado desligar a rede lá, não sei como é, né? E aconteceu esse fato, irmãos, e agora? É uma coisa que eu fico triste, né? E eles foram avisar a minha tia, né, a família, e foi muito triste, né, porque a descarga foi tudo nele, assim, é o primeiro, então não queimou todo, coitado, assim, né, orelha, ah, os irmãos vê que foi tão pesado, assim, que no velório tava o cheiro de carne, assim, né, cozida, muito terrível, mas foi o caixão aberto, assim, que ele tava direitinho ainda, e foi um velório muito triste, né, irmãos? Muito choroso, muito penaroso. E é aí que vem a história, irmãos. O, as tia, né, não se perdoaram, e ele nunca perdoou também, e as tia também não perdoaram, assim, ficou aquela coisa de mal. E eu fiquei no meio da história,
que fui o pivô das tia Panhalha ali, de uma fofoca, né? E agora o pivô que o tio foi embora, morreu, e sem perdão, né? Até o meu, teve uns tio, eles são 9 irmãos, e um dos tio, ou dois dos tio e tia foram de carro buscar a minha tia onde ela estava, né? Essa que apanhou do meu tio, que eles eram irmão, e a outra era a irmã, era tia do coração, assim. E elas não, a tia não quis ir, né? Foram por 2 vezes buscar para. Mas ali eu creio que a tia, por um momento, ela estava até certa, né? Porque ali não existia mais nada, né, irmãos? Ali tinha que ter o perdão antes de acontecer. Então, fica essa reflexão para os irmãos, né? Que, que a gente tem que pensar muito bem no que a gente fala, né? Que nessa minha história foi a morte do tio, né? E eu não sei como é que. Aí depois, anos, eu conversei com as tia, né? Elas me perdoaram tudo, né? Tá tudo certinho já. De vez em quando eu visito, né? Faz anos até que eu não vejo a minha tia, que eu tô morando aqui longe. E uma já faleceu, né? A que me amaldiçoou, mas a outra tá viva ainda, que a minha prima cuida. Tá velhinha já. Mas ela teve o perdão, né, irmãos? Então, dali, da minha parte ali, eu posso, se eu morrer hoje, eu tô sossegada, né? Porque eu pedi o perdão para as tia ali e o tio, né? Eu só dei informação, né? Eu não fiz nada para ele de mal assim, mas eu induzi ele fazer aquilo, né? E é muito chocante assim, né? Uma criança, né? E aí eu conto essa experiência, né? Contei para minha filha, pro marido, o menininho, né? Que a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala, né? Com uma criança deu uma destruição toda dessa e o tio morreu, foi tudo e sem perdão. E elas por anos de certo até hoje carregam, né? Aquele pesar que o tio foi e não pediram perdão, né? As mais prejudicadas foram elas, né? Que apanharam e mas ele também de certo, nas horas assim que ele continuou nas tardes de vinho e tomando e escutando aquelas coisas, ele de certo sentia no coração dele o arrependimento, né? Mas nunca houve um momento deles ter o perdão um com o outro, né? Aí é o que eu quero falar para os irmãos, fica essa experiência, né, irmão, traumática e qual não me orgulho. Então, a nossa língua a gente tem que frear, irmãos. Outra coisa que eu ia falar para os irmãos é sobre também as conversas, né, por mensagem, que às vezes a própria família, um fala do outro, né, que não tem como negar, né, irmãos? A gente fala, é falho, e vê o defeito do outro, e tá na Bíblia, né? Eu não separei o versículo, mas diz, né, tira o arqueiro do teu olho, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Porque a gente é falho, né? Mas a gente sempre vê o defeito do outro, o nosso a gente não vê, né? E a gente tem que, ao contrário, ver aonde nós estamos errando. Então é uma coisa assim, tudo que fica, que nem eu falei no outro vídeo, fica tudo travado, irmãos. É a parte do perdão. Essa história serviria para o outro vídeo que eu contei ali do perdão, né? Mas eu quis falar um pouco da minha infância, do que eu passei. O perdão, né? Que a gente deve perdoar. Essa parte aí foi triste porque ficaram tudo sem se perdoar, né? Mas aí naquele grande dia eu não sei como é que vai ficar. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? E o meu tio, ele não. Até hoje eu lembro do pastor falando no velório, né? Que muitas vezes, certo, ele passava pela igreja, via a igreja, os cultos, né? E pensou de em algum momento entrar e participar e nunca quis, amanhã, sempre o amanhã eu vou, e não chegou o amanhã, né? Como não chega. Eu tô sempre falando, a gente está conversando aqui, daqui a pouco já não temos mais aqui, né, irmãos? E aí como é que fica sem o perdão, sem assim, resolver as coisas entre os irmãos, né? A nossa família. Então, a gente tem que. Tem um rapaz que grava vídeo, ele falou que fez uma listinha
e botou tudo que ele, às vezes coisas bobas que certas pessoas nem se lembravam mais que ele fez a listinha e pediu perdão, e ali ele estava livre, né? E estava sempre disposto a perdoar. E então a gente tem que se fazer isso, né, irmãos? Para se livrar e dessa culpa, claro que eu ficou marcado na história da minha infância, né? E ficou essa marca, né? Então, o que se deu, né? O tio morreu, as tias não perdoaram, a outra já faleceu também e, e ficou, né? Essa marca sem o perdão. Amém, irmãos? Ah, gostaria de estar assim agradecendo os irmãos, né? E por estar me escutando, né? Às vezes é um vídeo simples, né, irmãos? Mas é as experiências da minha vida e quero estar falando da palavra do Senhor, que Deus é misericordioso. Então, se você não tem algo falar do seu irmão, às vezes é vergonhoso a gente chegar e dizer e pedir perdão, não é fácil, né, irmãos? E admitir que fez aquela fofoca, né? Que, que depois eu admiti que eu que tinha falado, né? Que a mãe perguntou, e eu admiti, mas aí a gente tem que procurar o nosso próximo, é que nem tem a passagem, deixa a tua oferta se tu levar na igreja, deixa no altar ali, volta, te conserta com teu irmão, depois tu volta e oferta, tá? A passagem na Bíblia, né, irmãos? Então, esse é o vídeo de hoje, irmãos, não... Daqui uns dias eu vou trazer uns vídeos mais alegres para os irmãos, contando experiências. Vou sair um pouco aqui da casa, né? Do cenário, ir para a rua para os irmãos ver como aqui onde eu moro é bonito. Passa o trem, né? O trem da vida, qual eu falo, né? Um trem de carga passa aqui. Às vezes os irmãos vê o barulho, é bem na esquina aqui onde eu moro. Então tem muitas coisas bonitas para ver. Aí eu vou estar fazendo uns vídeos diferentes para os irmãos, amém? Glória a Deus. Então eu quero agradecer a todos, né? Que estão me assistindo, os inscritos. Compartilha, dá um joinha para ajudar, irmãos. E compartilha esse vídeo com alguém, né? Que está há anos sem perdoar o irmão, seu próximo, a mãe, seu pai, ou fez aquela conversa, né? Que deu que nem que diz que a língua é que nem uma floresta que tu coloca uma bituca de cigarro e ele faz aquele incêndio, né, irmãos? E é muito perigosa e a gente tem que cuidar. Amém, irmãos? Fico com Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém?